Oi, eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Isabela Ribeiro e nós somos o Nós no Divã. Hoje a gente chamou o nosso amigo psicanalista Lucas Trindade, que é psicólogo graduado pela UF, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ e doutorando em psicologia e estudos da subjetividade pela UF. É um prazer, Lucas, ter você aqui hoje. Muito obrigada. E para iniciar essa conversa, eu gostaria de trazer duas frases, uma da Linda Quebrada e uma do Freud. A Lin diz: a gente sabe o peso de carregar o próprio corpo e cada um de nós sabe os efeitos que sofre por ser quem é. E cada um de nós passa por suas violências, seus exercícios de poder e submeter-se ao poder. Mas é no encontro das fragilidades que encontro potência. Ali, onde não posso ser, é onde encontro resistência. Nossos conflitos começam no espelho. E Freud, em 1912, quando ele fala que a anatomia é o destino. Então, pensando nessa problemática de adequar o corpo à sua identidade, gostaria de convocá-lo para essa conversa. Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que está junto aí nesse caminho, né, de formação e de transformação há tanto tempo, né, e ver aí os caminhos um dos outros se desdobrarem é muito importante. E, assim, eu sou super fã do Nós do Divã. Então, vamos lá, né, pensar essa questão do corpo, né, que é tão cara aí para a psicanálise, sobre narrativas tão fortes, né? Que quando a Lin traz essa frase, né? Essa fala, e também o Freud traz essa citação, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Tem alguma coisa na fundação do sujeito que não cabe na imagem, né? Na completude da imagem do espelho, né? Uma vez que o espelho... E aí a gente aqui faz o casamento de dois textos muito importantes, né, que é a Introdução ao Narcisismo, o texto do Freud de 1914, e O Estágio do Espelho, que é um texto do Lacan. Né? É um casamento de dois textos muito importantes, porque uma imagem ela não se constrói em si mesma, né? Ela precisa sempre de algo que venha de fora. Freud vai falar no Introdução ao Narcisismo que é preciso de uma nova ação psíquica para que esse sujeito aí se funde, né? Lacan, e aí no Estágio do Espelho, muitos anos depois, Lacan vai dizer que essa nova ação psíquica é justamente a introdução da linguagem, né? Então, assim, o sujeito é um bicho mordido pelo verbo, né? Nos processos de fundação do sujeito, existe ali um outro que está numa tentativa de produzir os limites da geografia desse sujeito. Então não é incomum a gente ver por aí os adultos, né, mostrarem para as crianças que então tem o nariz do pai, ou os olhos da mãe, ou esse pé é da avó. Ah, não, esse bracinho é da família do avô. Né? Não é incomum a gente ver por aí toda essa tentativa de mapear o corpo do sujeito. Né? Isso que é aí que Lacan está chamando aí do encontro entre o imaginário, né, que é a imagem, e o imaginário, que são os processos de fundação da imagem, e também o simbólico, que é essa introdução da linguagem. Então, quem está nesse esquema do espelho? Está o sujeito, que está ali sendo fundado, e esse outro que traz consigo todas essas séries de significantes que ajudam na construção desse sujeito. Além do espelho, é claro. Né? Mas é preciso a gente pensar aqui o quanto que esse espelho é uma imagem, né? Aquilo que se vê no espelho é sempre uma imagem fictícia. O que existe no espelho é uma ficção, embora seja aquele tanto que a gente tem aí que diga sobre nós. Né? Então, eu costumo pensar que essa ação psíquica da linguagem coloca o sujeito numa relação, desde muito cedo, com um débito, né? Um débito muito grande, com o outro, um débito com o outro. Então, se é esse outro que me funda, se é esse outro que me diz aí as coordenadas do meu corpo, né? É esse outro que sempre vai me lembrar disso, que é tão caro a mim mesmo.
que é a construção da minha imagem. Então, né, desde sempre, a imagem já nasce aí como uma questão, né? Uma questão aí de um domínio, uma questão de dominação, a gente pode chamar de dominação, de colonização, aí ao desejo do outro, né? Não é à toa que na clínica e na nossa própria vida, né, a gente está tão aí às voltas com esse mal-estar que recai sobre o corpo, né? E não é à toa também que na nossa cultura, né, todas aí as manifestações de saúde, de doença e de produção de saúde, de produção de doença, muito tem a ver com o corpo, muito tem a ver com a imagem, né? Então a gente vê como que o capitalismo se apropria, né, da imagem para inventar novas soluções, sejam cirurgias plásticas, sejam dietas milagrosas, sejam procedimentos hormonais, com vitaminas. Enfim, é uma grande questão muito delicada pensar em tudo isso hoje, né, ou ainda hoje. Acho que, no fim das contas, ali intervindo com Freud, né, no começo desse capítulo, me faz lembrar um pouco sobre a clínica com pacientes trans, né? Que é uma clínica onde a disforia aparece como um abre-alas ali, né? Porque a transexualidade, né, tem a ver com uma inadequação, né? Tem a ver com uma certa inadequação. Uma inadequação que se dá entre corpo e mente, né? Há ali uma mente que vai para uma direção e um corpo com completa discordância com aquilo que se está nos próprios processos subjetivos do sujeito. Há aí, então, um grande problema para o sujeito, né? O problema de poder se colocar na cultura, né? De conseguir se socializar num sistema tão binário quanto o nosso, né? Então, no caso tanto das mulheres quanto dos homens trans, existe aí sempre essa urgência, né? Quando o assunto é o corpo, né? Porque para uma mulher trans ter que fazer algo com aquela barba, ou para os homens trans terem que se haver com o seio, né? Com essa imagem no espelho, com essa imagem subjetiva e com essa imagem que vem do outro, não é uma tarefa fácil, né? Por isso que escutar esses sujeitos é uma tarefa que necessita de muito cuidado, né? De muito cuidado, porque a gente não pode entrar na lógica, né? Nós como analistas, mas nós também como sujeitos, né? A gente não pode entrar na lógica binária da cultura, né? Então, achar que a solução para um homem trans é fazer a cirurgia, tirar o seio, que está tudo bem. Ou para uma mulher trans, que a solução é tirar a barba, ou colocar o seio, fazer cirurgia plástica. Eu não estou querendo dizer com isso que talvez não seja uma solução. Pode ser que seja, mas eu acho que é uma solução que precisa ser construída muito cautelosamente. Não pode ter o tempo de uma urgência. É preciso ter o tempo de uma construção singular. O que se dá para um sujeito trans é muito diferente do que se dá para outro sujeito trans. Assim como aquilo que se dá para um sujeito cis é muito diferente do que se dá para outro sujeito cis, né? Então, pensar nesses processos de cirurgia, de hormonização, né, como uma possibilidade, requer aí um tempo, o tempo de um tratamento, né? O tempo de uma invenção que seja singular, porque não é possível chegar na completude da imagem, né? Eu acho que é a partir disso, e Lin nos fala muito bem, né, com toda a obra dela, essa frase que vocês trouxeram, né? Lin nos fala muito bem sobre isso, e ela consegue esgarçar o sentido da coisa. Não é possível chegar na completude de uma imagem sendo trans e sendo cis, né? E aí, pensar nessa questão da disforia, né? Que é quando você se olha no espelho e não se reconhece, né? Disforia é isso. Disforia é um nome médico, né? É um nome da psiquiatria para essa discordância entre corpo e subjetividade, né? Então, a disforia, ela está tanto na clínica trans quanto na clínica cis, né? Se a gente pensar em todas essas consequências, né, que se desdobram a partir da operação da castração sobre os sujeitos, a gente pensar que todos nós, em alguma medida, estamos submetidos à disforia, né?
porque queremos emagrecer 3 quilos, porque precisamos ter o corpo tal, ou porque precisamos ter a boca tal. E nada disso vem à toa. E tudo isso vem orquestrado pelas normas culturais, né? E aí, Lucas, acho que é o que, André, você falou desse, né, do capitalismo e de um mercado que ganha com isso, né? Porque com uma mão aponta o erro, aponta o problema, e na outra oferece a solução, né? Que é uma solução imediata e que supostamente traria essa plenitude, né? Arrefeceria essa sensação de algo estranho em nós. E na clínica, né, na palavra, eu acho que é o lugar e o espaço para sustentar uma questão, né? Enquanto o sujeito fala ali com a gente no consultório, enfim, ele pode sustentar e fazer uma questão com isso, e aí sim pensar saídas e soluções, né? Num outro tempo, que não é aquele tempo imediato. Então, tem um problema aqui com o meu peito, vou colocar um silicone, ou então vou fazer uma harmonização facial e fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e tudo vai se resolver, né? O capitalismo vai fazendo essas promessas de solução mesmo. Como a Bárbara disse, a harmonização facial, esse procedimento estético, coloca peito, coloca unha, tira a unha. Enfim, são inúmeros procedimentos que nunca vão dar conta dessa, como o Lucas disse, dessa completude da imagem, ela não chega, né? Ela não é possível. Tem algo ali que escapa, tem algo ali que foge. E como lidar com isso? Existe aí, então, justamente esse significante que vocês trazem, né? Um mercado que atualiza aquele débito que eu falei lá atrás, né? Na fundação do sujeito no espelho. É um débito sempre cobrado pelo outro. O débito de uma inadequação, né? Uma inadequação que ela nunca vai deixar de existir, né? Porque o que a gente pensa na clínica, né? Na psicanálise, é justamente sobre um outro tipo de cirurgia, né? Uma cirurgia que se dá através da palavra, né, através de uma apropriação da sua narrativa. E que, a partir disso, você possa construir soluções que, inclusive, se esbarrem, né, em procedimentos cirúrgicos e médicos. Né? O que a gente desconfia e o que a gente não acredita é justamente na cirurgia como uma primeira opção. A gente entende que isso pode trazer muito mais danos subjetivos do que soluções. Né? Então, pensando em cirurgias plásticas, em procedimentos estéticos, em filtros hiperrealistas de Instagram, né, a gente fica tentando tamponar aquilo que há de mais singular em nós mesmos, que é o nosso estranhamento, né, que é aquilo que em nós é tão estranho. Né? Então, é esse o ponto que é delicado. Né? E o destino para isso não está na cirurgia, não está no procedimento estético, não está no filtro do Instagram, está na apropriação de uma narrativa que te seja muito própria. A gente poder pensar, inclusive, sobre métodos culturais que subvertam essa lógica da inadequação é pensar justamente em quem está conseguindo produzir isso de outros modos. A Rihanna, por exemplo, que a gente conhece como uma grande cantora de música pop, né? Ela tem, há alguns anos já, entrado em outros mercados que têm sido muito importantes para uma série do que a gente chama de minorias sociais, né? Ela lança, então, uma marca de produtos de beleza chamada Fenty Beauty, que reúne aí a maior cartela de colorização de base de maquiagens até então lançadas. Né? Então, ela revoluciona a indústria da beleza, mostrando que é possível haver beleza também na diversidade, né? Obrigada, Lucas. Essa imagem que você traz do desfile da Rihanna é realmente ótima. E, para finalizar, a gente trouxe uma passagem do Eduardo Galeano. É o seguinte: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa.